Caraguatatuba e Ubatuba. Esse projeto ele tem a origem em definir atividades econômicas, econômicas, humanas, ecológicas das 4 cidades. E foi muito bem definido, desde a sua primeira minuta, esse trabalho que hoje existe, que está sendo discutido, ele teve início em 1998, se elaborou uma primeira minuta. Essa minuta, ela houve uma discussão de muitas disciplinas, não foi uma discussão isolada. Ali foram estudados as características de continente, a característica de uma ilha, se discutiu a hidrologia, a capacidade de água, a geomorfologia, se discutiu a condição de locomoção, de adensamento, de áreas que a gente chama de áreas de risco, de vegetação, da parte marítima. Então não foi um projeto feito de uma maneira sem haver a participação e a discussão de vários técnicos de diversas áreas. Essa primeira minuta ela foi executada, se chegou a uma minuta que não foi aceita, ela foi rediscutida, houve uma segunda minuta, foi rediscutida e se chegou a uma terceira minuta, que é a que hoje está sendo discutida. Então, é para se entender que as coisas não são postas de maneira autoritária. Existe sempre uma participação, existe sempre uma preocupação de que as atividades sejam contempladas e de que elas tenham uma coexistência. A hora que a gente diz que no continente existem algumas atividades a ele destinadas e a ilha algumas atividades a ela destinadas, nós estamos deixando isso bem claro, foi deixado bem claro na questão do zoneamento. Se fez Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5. E cada zona dessa tem identidade de atividade. E essas atividades, elas foram pensadas e foram definidas e reconheceram que é mais importante, que nós somos uma ilha. E a ilha não merece, ou não foi contemplada, melhor dizendo, com algumas atividades, porque elas caberiam ao continente. Então, a hora que a gente se fala também de características a uma comunidade caiçara, ela está sendo definida em cima de um zoneamento pré-estudado, em que se mantém as características e a sobrevivência daquele pessoal lá local. Nós temos também um privilégio de ser praticamente uma cidade-parque, porque nós estamos numa ilha e nós temos 85% do município, aproximadamente, que são do parque. Então, é uma preservação permanente. Nós temos como meta principal o turismo. A maior indústria que se pode dizer hoje no mundo é o turismo. É quem mais cria emprego e quem mais respeita as identidades culturais, as identidades econômicas. E a hora que a gente está percebendo que essa discussão do GERCO, ela houve alguns atropelamentos. Ela não parece que não teve o mesmo respeito técnico em que houve nas questões de sua elaboração. A gente entende que há obrigação de se revisto, mas ela tem que ser adequada àquele projeto inicial, que é aonde nós queremos e o que nós queremos desses 4 municípios. Então, nós sentimos que essas mudanças, elas teriam que ser feitas em questões de pintura, de mapa
e não de mudanças de zonas. Então nós teríamos que, se houver alguma necessidade, a gente teria que discutir a pintura do mapa, não mudar questões de zonas. Então, por exemplo, introduzir zona nova na Ilhabela. Nós temos aqui hoje algumas discussões em que nós vamos falar das questões da Marília, já disse, o pessoal disse das comunidades tradicionais. Agora nós vamos entrar na questão do GERCO. E o que muito nos deixa satisfeito é dizer que existe uma identidade nas nossas discussões. A associação se sente muito confortável a hora que chega de novo esse tipo de discussões que põe as pessoas extremamente técnicas no assunto e a gente se identifica. De uma maneira geral, a posição da Associação de Engenheiros da Arquitetos de Ilhabela é a seguinte: quando se diz que vamos pôr uma Z4 OD2 numa Z2, que é uma de comunidades tradicionais, nós estamos dizendo que nós queremos exterminá-las com a especulação imobiliária, com atividades que não se identifica elas. A hora que nós dizemos que não existe uma falácia que diz que nas Z2 não se pode nada, se pode sim, é só ler o texto. Se diz que, por exemplo, um turismo, nós queremos um turismo em que agregue aquela comunidade tradicional ao turista que se identifica com esse tipo de turismo. Por exemplo, ele ser recepcionado na casa de um caiçara, ele participar das atividades do caiçara, ele comer aquela comida que o caiçara faz. Então nós estamos, ao mesmo tempo, viabilizando com que essa comunidade seja integrada socialmente e no nosso objetivo maior, que é o turismo. E também nós reconhecemos que dizer sim à Ilhabela é dizer sim ao porto. Quem diz sim em Ilhabela está dizendo sim ao porto, por quê? Porque nós vamos ouvir hoje à tarde aqui no Estatuto da Cidade a questão da vizinhança. Se nós colocamos uma Z5 do lado de cá, nós já temos uma Z5 do lado de lá. Nós não podemos nem lutar mais contra o porto. Então, a Z5 também é dizer sim ao porto. Obrigado. Seguimos agora com o Luiz Roberto Lima de Oliveira. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade da Secretaria do Meio Ambiente, a oportunidade de estarmos aqui participando desse debate, tentando contribuir a um momento rico do município, da vivência do município, a sociedade discutindo seu futuro, apresentando seus argumentos. E queria agradecer à Câmara, em nome do vice-presidente, a todos os vereadores, a sessão do espaço, e a todos os organizadores do evento, a todos que contribuíram, estão aqui contribuindo com as suas opiniões e posicionamentos. Eu vou aqui falar um pouco sobre então o gerenciamento costeiro. Estou com medo que eu vou acabar chovendo no molhado, porque todo mundo sabe mais que eu de gerenciamento costeiro. Mas de qualquer forma, vou tentar contribuir um pouco com alguns aspectos que talvez sejam importantes para essa discussão. Primeiro, a gente tem que, nunca é demais lembrarmos que... Eu pedi para você aumentar um pouquinho. Eu estou falando baixo? Não. Melhorou? Melhorou. Fala mais perto do microfone. Bom, o gerenciamento costeiro, na verdade, ele se origina
do momento em que a sociedade, ao final do período ditatorial, resolveu fazer a sua nova Constituição. E por nova Constituição significa tomar uma decisão estratégica. Que sociedade seremos nós, então, a partir daquela época, em 88, final dos anos 80? Quais serão nossos valores? Que aspectos que nós julgamos importantes? Como que vai ser a nossa articulação econômica e social, etc, etc, etc. E a questão ambiental, obviamente, ela passou, a partir de então, a ser um dos valores fundamentais da sociedade brasileira, junto com a educação, junto com a saúde, junto com uma série de outros aspectos da cidadania. A questão ambiental, ela passou a ser considerada, então, um bem importante e que a sociedade deveria cuidar dessa questão de uma forma muito próxima e dando importância. E, em função disso, uma série de políticas públicas acabaram sendo produzidas, né? Nessa mesma hora em que a Constituição estava sendo pactuada, se considerou que a zona costeira, a Serra do Mar, por exemplo, a Mata Atlântica, eram espaços importantes, estratégicos para o país. Daí derivou principalmente duas grandes políticas nacionais, a Política Nacional de Recursos do Mar, a Política Nacional de Meio Ambiente, que tratam então em mais detalhes de como se fará a gestão desses espaços estratégicos, né? E disso derivou então o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que estabeleceu então os limites da zona costeira, as principais ferramentas de gestão dessa coisa, e delegou também aos estados a faculdade de fazer as suas próprias políticas de gestão costeira, que se articulariam então em nível nacional com a gestão costeira de uma forma integrada. E então, em 1998, o Estado de São Paulo promulgou o seu Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, por intermédio da Lei 10.019, de 98, e nesse plano de gerenciamento costeiro, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos que são importantes e que norteiam a política, né? O primeiro aspecto, um primeiro desses aspectos, é justamente a definição do que é a zona costeira do Estado de São Paulo. Então, basicamente, ali se definiu qual era o espaço territorial de que estávamos falando. E nesse mesmo momento, se dividiu, para fins de gestão, esse espaço em 4 setores, né? O setor do Litoral Norte, Baixada Santista, Complexo Histórico de Canané e Guape, e Vale do Ribeiro. Então, isso é uma questão, e definiu-se mar adentro, assim, o território avançava até a Isóbata, que é a linha de profundidade, equivalente a 23,6 metros de profundidade. Por quê? À época, mediante estudos, foram feitas consultas, inclusive a Marinha e etc. e tal, se arbitrou que a partir dessa profundidade, as ondas passavam a exercer algum tipo de impacto na modelagem costeira, enfim, diretamente na linha de costa. Então se estabeleceu à época, se arbitrou essa profundidade. Muito bem, a segunda questão que é importante dizer é que a política estadual prevê que ela seja elaborada por meio de um pacto, em uma articulação da sociedade e de forma participativa. E essa eu acho que é, ao mesmo tempo, a força e a fragilidade, dependendo do aspecto que você olhe e do momento em que você vivencia, né? Ou seja, não é uma coisa que sai de um órgão técnico, seja da Secretaria do Meio Ambiente, seja de outra Secretaria do Governo do Estado, e depois é dada a conhecimento, ou no máximo é levada a uma audiência pública para discutir o que já mais ou menos já foi decidido anteriormente. Não, toda a costura, desde os seus fundamentos, é delegada à sociedade
sociedade, tanto a sociedade estrito sensu, como os representantes da sociedade civil organizada, quanto a sociedade, de uma forma mais abrangente, representados pelos poderes instituídos públicos, tanto no nível municipal quanto no nível estadual. Então, essa determinação, esse esteio de elaboração da política que é uma questão importante da gente entender. Por quê? Porque ela sempre será o resultado do entrechoque de interesses que, por vezes, e muitas das vezes, são antagônicos. Nem por isso, eu sou obrigado a lembrar, menos legítimos. E eu acho que isso é uma questão importante que a gente precisa, se a gente quiser estabelecer um diálogo construtivo com quem quer que seja, em qualquer nível que a gente esteja falando. Se a gente quer viabilizar uma política que possa ser efetivamente entendida por todos como a melhor possível, ainda que não a melhor para mim ou a melhor para quem quer que seja, nós temos que entender esse processo. E temos que saber nos conduzir dentro desse processo. Desculpa, eu não quero dar... quem sou eu para também estar falando isso, mas eu acho que nesse momento é um pouco importante a gente falar isso. A outra questão, e que também implica muito nessa questão dos interesses, é que essa política ela é vinculante. O que significa isso? Significa que o zoneamento, enfim, os instrumentos dessa política, elas têm efeito sobre outras normas legais e sobre, principalmente, as possibilidades do poder público, seja em que nível federativo for, tem de conceder ou negar permissões, licenças e alvarás e o que quer que seja. Né? Então, a partir da promulgação do zoneamento ecológico econômico, no caso aqui, todas as permissões, licenças ambientais e uma série de outras mecanismos do Estado, até mecanismos de incentivo fiscal ou de restrições de outras formas, ficam condicionadas às possibilidades e restrições que esse zoneamento implicará. Então é por isso que, obviamente, às vezes as discussões são bastante acirradas. Muito bem, então para fazer valer toda essa questão, a lei ela empoderou praticamente de um poder legislativo colegiados em cada um desses 4 setores, que nós chamamos de grupos setoriais de coordenação. Esses grupos setoriais são, então, pela lei, os encarregados de elaborar a proposta do zoneamento. Tá? Então, só há uma proposta quando um grupo, no caso do grupo aqui do Litoral Norte, assim o diz, temos uma proposta para ser levada adiante. Enquanto isso não acontece, não há uma proposta, não há a lei, não há a política pública implantada. Muito bem. Esses colegiados são de composição tripartite, como todos sabem, representantes das secretarias do governo do Estado, representantes das prefeituras de cada um dos setores e representantes da sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada, a forma de composição e de eleição dos representantes desse grupo é definida em decreto. É um decreto de 2002 que define, então, os procedimentos a partir do qual os representantes são eleitos, um mandato, há um mandato de 2 anos para esses representantes. E no caso da sociedade civil, existe, na verdade, mais de uma forma prevista no decreto. Nós adotamos sempre a forma que nós julgamos a mais aberta, transparente possível, que é justamente dar ampla divulgação ao processo de eleição de sociedade civil, dizer exatamente do que se trata, a representação, quais são aquelas entidades que estão então aptas, de acordo com as normas legais, a participar, a se candidatarem ou a votar ou ser votadas, etc. E há uma reunião pública só entre representantes da sociedade, e essa reunião, o papel do Estado é simplesmente servir o cafezinho e fazer a ata. Porque todas as
deliberações. Como vai ser a eleição, quem vota, como que vai ser a divisão da composição, se nós vamos dividir entre entidades por classe, por exemplo, vai ser entidade de classe, entidade ambientalista, entidade, ou se vai ser por município. Isso tudo é decisões que são tomadas entre os próprios representantes da sociedade civil. Então, a expectativa que se tem, a esperança que se tem de tudo isso é que desse processo saia uma representação o mais heterogênea e que represente a diversidade, efetivamente, de interesses que estão colocados numa determinada região. Isso, às vezes, é mais verdade, isso, às vezes, é menos verdade. Nunca há um processo de representação como essa, em que poucos representam muitos, que possa ser imune de vícios ou de qualquer ou de críticas. Mas é o que temos. Né? Muito bem, então isso foi feito, o Litoral Norte foi pioneiro já a partir de 2004, quando promulgou o seu primeiro zoneamento ecológico econômico, e agora no momento da sua revisão. Esse trabalho de revisão é um trabalho que já vem se desenrolando há alguns anos, há mais de 2 anos. Então, há uma vertente desse trabalho que é uma vertente técnica. Nós temos, então, todos os dados georreferenciados, dados do meio físico, dados do meio biótico, a evolução desses dados, as áreas importantes de mananciais, as áreas importantes de manutenção da biodiversidade, áreas importantes para a conectividade, diferentes habitats, tipologias de fitofisionomias diferentes que fazem parte de um ecossistema considerado como Mata Atlântica, enfim, todas essas questões econômicas, as questões sociais, dados de levantamentos de população, de quais são os setores econômicos que mais contribuem para o PIB, etc. E tal. Então, tudo isso é feito, mas isso não quer dizer que esse trabalho seja só técnico, porque aí seria até fácil. Né? Esse trabalho ele é técnico e ele também é muito político, no sentido, como a Marília falou mais cedo, não político partidário, no sentido político do choque das forças e interesses da sociedade. Né? Então, esse é o ponto em que nós estamos agora. Nós, como eu disse, o grupo veio trabalhando na tentativa de produzir uma minuta de um decreto. Esse decreto, esse texto, né, que é o decreto que regulamenta então, o que pode em cada zona, o que não pode em cada zona, quais são os limites, ele na verdade, uma costura muito complexa e difícil, porque, como eu disse, como ele vincula licenças, como ele vincula possibilidades e restrições que todos os cidadãos vão estar sujeitos a partir da sua promulgação, é preciso levar em conta a diversidade de situações que acontecem, a legitimidade dessas situações, de que forma isso pode ser colocado que não gere dúvidas. A intenção que nós temos é ter um instrumento que contribua para o desenvolvimento e não um instrumento que vá aumentar o nível de judicialização das atividades econômicas da região. Isso não interessa a ninguém, obviamente. Então, esse é um trabalho muito complexo, nós avançamos muito. É um decreto de mais de 100 artigos, uma série de parágrafos, incisos, etc. E estamos já com mais de meio caminho andado, mas ainda não finalizamos. E a partir do final do ano passado, desse ano, começamos a pensar então em rever como que seria o mapa do zoneamento propriamente dito. Nesse momento, eu acho que assim, é importante falar uma coisa para a gente talvez entender bem qual é o escopo do gerenciamento costeiro como uma norma de organização territorial. Primeiro, dizer o que ele não é. Ele não é o plano diretor.
ele não é uma lei ambiental no sentido estrito como um código florestal, como uma lei que estabelece áreas de proteção, de preservação permanente ou de unidades de conservação, desse tipo. Ele não é um mosaico de unidades de conservação, algumas mais restritivas, outras mais permitidas. Ele é um instrumento de organização territorial que analisa as diferentes tipologias de ocupação territorial que uma determinada região tem. Por tipologias a gente entende a forma de ocupação territorial, e por forma de ocupação territorial nós entendemos tudo o que envolve, desde quem é a população que está ali naquele território, como que ela se apropria dos recursos naturais, como que ela interfere na paisagem, como que ela se apropria de ativos ambientais, água, paisagem, solo, enfim, uma série de que nós podemos chamar biodiversidade, uma série de coisas que nós podemos chamar de ativos ambientais, e qual é a dinâmica social e até cultural desse grupo populacional que tem essa uniformidade de apropriação do território. E nós reservamos, então, espaços dentro pelo tempo para acabar. E nós, então, procuramos reservar espaços para essas tipologias, considerando que a região, a identidade da região é a soma disso que a sociedade historicamente chegou nesse ponto. Então, por exemplo, nós falamos aqui muito da questão de comunidades tradicionais, então nós temos no litoral do Brasil, não só de São Paulo, no litoral de São Paulo e no litoral norte em especial, nós temos grupos populacionais que são caiçaras, enfim, que são grupos que têm um modo de viver, de se apropriar do território, seja como uma paisagem mais ou menos rural, mais ou menos urbana, as relações econômicas de troca, as relações de apropriação de recursos naturais e de territórios sobre áreas nativas, que são próprias e de baixa intensidade, vamos dizer assim. Baixa densidade populacional, baixa intensidade de uso desses recursos, e que são frutos de processos históricos de ocupação da faixa litorânea que persistem ainda hoje aqui e que fazem parte já, não só da história afetiva e cultural de boa parte da população que está aqui, mas fazem parte também de um ativo turístico praticamente, sobre muitos aspectos, né? E é importante se entender essa questão. Então, esse é uma tipologia de ocupação. Então, cabe ao zoneamento ecológico econômico reservar espaços para que essa tipologia se mantenha da forma como está. Existem, aqui no litoral norte praticamente já não, mas na faixa costeira ainda, aquela que é agrícola, a tipologia agropecuária, de ocupação mais intensiva, de culturas, e que também gera recursos, tem uma paisagem que ela acaba moldando de acordo com a sua modo de apropriação econômica do território, etc. Que também, então, é um território em que o zoneamento prevê que deve ser, eventualmente, caso acha essa seja interior da sociedade, reservado em determinadas porções da região. E depois nós temos todas as outras modalidades chamadas urbanas ou industriais, que vão desde mais rarefeitas até mais adensadas, que também são resultado do nosso modo de vida. Né? Nós não moramos nas florestas, nós moramos nas cidades, na urbe. Nós demandamos serviços urbanos. E essa é a nossa sociedade, essa é a nossa civilização.
organização, essa é a forma como nós nos organizamos. E essa forma, ela demanda espaços também para ela. É claro que como essa forma é uma forma dominante, ela é uma dominante porque ela é buscada por uma porcentagem de seres humanos maior do que aqueles seres humanos que buscam as outras formas, ela é também mais rica, então ela tende a avançar no território. Ela pressiona sempre um avanço sobre o território e sobre as outras áreas. Então é por isso que os territórios que são reservados para essas tipologias menos é um reconhecimento de que eles são importantes, embora não seja o que a maioria, em números absolutos, da população vivencia ou quer para si, para morar, mas se chega à conclusão que aquilo é importante manter, que faz parte do meu território. Meu território de uma forma mais anímica de se entender. Né? Faz parte do meu território, eu não quero perder isso. Embora eu ache importante eu morar num bairro organizado, ter uma farmácia do meu lado, uma padaria na outra esquina e o trabalho a 3 quadras, mesmo assim, eu não quero que o meu território perca essas características. Eu não moro lá, nunca vou pensar em morar lá, mas eu acho importante. Então, esse um pouco as questões que estão em jogo aqui, que estão sendo discutidas, né, de uma forma mais ampla. Eu só queria ainda, eu tenho falado isso em outras, algumas que seja falar, que aqui nós temos uma governabilidade para fazer a decisão de como ocuparemos esse nosso território do litoral norte, limitada por algumas questões que são fora do nosso controle e do nosso poder, né? Que são questões que impactam bastante a nossa vida, o nosso território, a nossa paisagem, a nossa forma até econômica de sobrevivência, mas que nós não temos muito como influir. Por exemplo, se falou aqui a questão portuária, por exemplo, a questão das unidades, agora da unidade de tráfego de gás, a questão do pré-sal, a questão, mesmo a questão do tal chamado turismo, veranismo e etc. e tal, né? Que são forças que obedecem a lógicas mais amplas e onde o processo de tomada de decisão está em grande parte, se não totalmente, fora da nossa região, né? A estratégia de se fazer um porto e depois de se ampliar o porto, ela tem a ver com uma lógica de troca de modal, de transportes, de nível nacional, da lógica econômica de troca de mercadorias, etc. e tal. Da mesma forma, a questão energética, que aqui se consubstancia na questão da Petrobras, da presença da Petrobras aqui, tudo que ela significa para o bem e para o mal. Também a questão do chamado turismo, veranismo, turismo de sol a mar, como você quiser. Na verdade, os tomadores de decisão, né, nós temos números assim, que são mais ou menos, variam de um lugar para o outro, mas nós sabemos que praticamente 80% das pessoas que investem aqui no turismo, e o que é investir no turismo sob essa perspectiva? É comprar um terreno, construir uma casa, manter essa casa. Ou vir aqui, em determinadas épocas do ano, pagar um hotel, uma pousada, alugar um barco, pagar um passeio de jipe até castelhanos, etc. e tal. Né? 80% desses investidores, então, eles estão principalmente na região da macrometrópole paulista, que é aquela área, grande área urbana que vai do Vale do Paraíba aqui em cima, até Sorocaba e avançando até Ribeirão Preto, praticamente na direção oeste. Essas pessoas, embora elas não obedeçam ao comando único, evidentemente, elas têm uma força avassaladora de modelagem do território aqui no litoral norte. Porque são elas que dizem que tipologia de empreendimento imobiliário
elas demandam, são elas que dizem que tipologia de urbana elas constroem a partir daí, e são elas que determinam toda uma cadeia de empregos derivada dessas questões que vão desde da imobiliária, que vende o lote onde faz a incorporação, não sei o quê, até a construtora, até os serviços que depois são prestados depois que estiver pronto. Né? E ela também ocupa e subtrai, de uma certa forma, é uma maneira um pouco cruel e talvez não muito precisa de falar, mas que a gente pode subtrai espaços urbanos organizados dos moradores. E nós temos mapas que mostram as manchas, aonde estão as proporções de casas de uso ocasional e as casas de uso permanente aqui no litoral. E isso, quando você vê no mapa, aparece muito claramente. Muito claramente. É quase que sempre uma planície de praia organizada com de 70% a mais de casas de uso temporário, cercada de manchas urbanas mais ou menos organizadas na retaguarda dessas planícies de praia, de 70% a 80% de moradores permanentes. Claro, as zonas centrais dos municípios a lógica se inverte, mas se a gente for pensar nas zonas de praia. Então isso é uma questão, é bom, é ruim, pode ser bom, pode ser ruim, não é isso que a gente está falando aqui, a gente precisa constatar. E por último, tem uma outra força também muito importante, que é a questão da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, como todos sabem, é um dos biomas que tem maior biodiversidade, super importante, no planeta, é um dos hotspots, não sei o quê, tem uma riqueza de biodiversidade monstruosa, mas ela foi praticamente toda dizimada. É o bioma que foi dizimado nesse país, basicamente. Agora já estamos caprichando na destruição dos outros biomas, mas até então nosso bioma preferido para destruir era a Mata Atlântica, tem sido a Mata Atlântica. Né? E chegou uma hora que não sobrou quase nada e a sociedade, voltando àquela questão da sociedade brasileira, de repente caiu a ficha. Putz, está acabando, vamos parar com essa brincadeira. Daqui para frente não vamos mais cortar a Mata Atlântica. E aí o movimento foi aquele movimento contrário, entendeu? O cara que está dirigindo o carro, vê um obstáculo e enfia o pé no freio com tudo, porque se assusta. Entendeu? Então foi um pouco isso, saímos criando parque, unidade de conservação aqui, saímos criando, aplicando o Código Florestal, porque o Código Florestal ele era, até a década de 60, um código utilitarista, ele não era ambiental. Ele visava proteger recursos estratégicos econômicos. E a água também foi um recurso estratégico econômico, e a madeira, daí as reservas legais, figuras de reserva legal e essas coisas, e o solo para a agricultura, daí a questão da declividade, etc. e tal. Ele passou a ser usado, visto e usado, aplicado por uma lei ambiental nesses últimos 30 anos. Porque até então não era assim. Mas enfim, isso é história já. Voltando à questão da Mata Atlântica, então surgiu uma série de normas de restrição ao corte da Mata Atlântica, porque houve uma consciência de que realmente era preciso parar com aquilo enquanto alguma coisa sobrava. Acontece que onde que sobrou a Mata Atlântica? Os grandes fragmentos contínuos da Mata Atlântica, principais, estão no sudeste brasileiro. E por sudeste brasileiro entende-se também o litoral paulista. O litoral paulista ele é o grande corredor hoje de conectividade em termos de escala de bioma entre os fragmentos florestais do sul do Rio de Janeiro e aqueles do norte do Paraná, que são onde estão os grandes fragmentos, via aqui a Serra do Mar, via as planícies costeiras, via o Vale do Ribeira, etc. e tal. Então, o que acontece? As leis ambientais, elas incidem aqui de uma forma muito
presente. É como se dissesse, olha, quem micou com a Mata Atlântica, quem ficou moscando 500 anos no cordão aí na Mata Atlântica, agora perdeu. Né? Então, é um pouco isso. Então, é preciso entender que, já que essa região micou, entre aspas, porque é óbvio que eu não acho isso, nem como técnico, nem como cidadão, mas eu estou reproduzindo uma espécie de um discurso que às vezes aparece nas questões, tem duas opções. Ou a gente fica se lamentando e sofrendo com isso, ou a gente arruma um jeito de fazer a limonada com esse negócio. O que o zoneamento ecológico econômico, de uma certa forma, se propõe é tentar fazer uma combinação para que essa limonada possa acontecer. Né? Então, isso acho que são coisas que devem estar na nossa cabeça, de quem está envolvido nisso. Né? Então, essas são questões gerais sobre o gerenciamento costeiro. Eu só queria terminar agora falando de que pé estamos, né? O que está por acontecer agora nesse processo de revisão. Nós, obviamente, percebemos no dia 28 de julho que ainda aqui na região, essa discussão ela precisa estar melhor posta, melhor disseminada, melhor entendida e melhor negociada pela população. Não é possível, nós percebemos que apenas, e eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, contrário à questão do grupo setorial de coordenação, muito pelo contrário, mas como evidentemente são questões que vão afetar a vida de todos, aqueles que participaram, aqueles que não participaram, aqueles que sabem do que se trata e aqueles que não sabem do que se trata, durante os próximos 10 anos, é muito importante que a gente faça uma boa norma. Uma norma que tenha a concordância, pelo menos tácita, da grande maioria da sociedade, que traduza efetivamente os anseios de uma sociedade e de uma região. Então, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive, o secretário Nicolas determinou que a gente fizesse uma audiência pública aqui em Ilhabela para discutir. É por isso que eu tenho vindo aqui, ainda voltarei aqui mais vezes para estar discutindo com quantos e quem estiver interessados em estar querendo conhecer, querendo saber do que se trata, de quais são alternativas, o que significa uma decisão, o que significa outra decisão. São questões que por vezes são mais complexas do que a simples questão imagética de uma cor ou de outra cor. Né? Isso que também precisa ser entendido. Faremos isso nos outros municípios. Né? A prefeitura abriu um espaço para nós, já desde o dia 17, quando estivemos aqui a primeira vez, como aliás os seus representantes falaram na reunião do dia 28, abriu um espaço para que nós pudéssemos estar vindo aqui, debatendo os aspectos, testando as opções, né, vendo as relações de causa e consequência de todas essas opções que estão sobre a mesa. O prefeito Colucci tem adotado uma postura de rever